Fala pessoal, querem saber como começar a investir e dar o primeiro passo para transformar o futuro financeiro de vocês até o final desse vídeo? No vídeo de hoje vamos mergulhar no mundo dos investimentos, explorando desde a criação de uma reserva de emergência até a montagem de uma carteira diversificada que abrange ações, fundos imobiliários, renda fixa e investimentos internacionais. Vem comigo porque essas respostas podem mudar sua perspectiva sobre dinheiro e investimentos. Antes de continuar, vocês já sabem, lembre-se de se inscrever no canal e curtir o vídeo para ficarem atualizados. Suas curtidas e inscrições contribuem para o crescimento do projeto e o projeto crescendo eu consigo trazer mais vídeos interessantes para vocês. Combinado? Obrigado pelo apoio. Continuando. Peter Lynch começou sua jornada de investimento nos anos 60, adquirindo ações da companhia aérea Flying Tiger Line. Carl Witt fez seu primeiro grande investimento na década de 60, comprando ações da empresa de cosméticos Tappan. George Soros iniciou sua carreira como investidor em 1950, envolvendo-se no mercado de ações europeias. John Templant fez seu primeiro investimento significativo na década de 30, comprando ações de 100 empresas diferentes durante a Grande Depressão. Por fim, Charles Munger, parceiro de longa data de Warren Buffett, começou a investir nos anos 40, focando em imóveis antes de migrar para a Bolsa de Valores. Todo grande investidor começou de algum lugar, alguns com mais recursos, outros com menos recursos, mas o fato é que todos compartilham três características essenciais. A primeira é a consistência. Investiam regularmente, fazendo o necessário todos os meses. Em segundo lugar, a busca constante por conhecimento, lendo diariamente. Além de serem consistentes e buscar conhecimento, esses investidores mantiveram seus investimentos por longos períodos de tempo. Esses são os segredos comuns a todos eles: investir a longo prazo, manter a consistência e buscar conhecimento. E falando em conhecimento, é exatamente isso que eu quero oferecer a todos vocês no vídeo de hoje. O vídeo de hoje será dividido em três partes. Primeiro, falaremos sobre a reserva de emergência. Em seguida, discutiremos as melhores opções de investimento. Depois, montaremos uma carteira de investimentos, começando do zero, com orientações simples e algumas avançadas. Então, bora começar! Por que é tão importante ter uma reserva de emergência? Ter uma reserva de emergência é crucial por várias razões, sendo uma das mais importantes a segurança financeira que ela oferece em tempos incertos. Eu vou contar para vocês 5 motivos pelos quais é essencial ter uma reserva de emergência. Número 1. Cobertura de despesas inesperadas. A vida é imprevisível. Despesas inesperadas, como reparo no carro, problemas de saúde ou reparos urgentes em casa, podem surgir a qualquer momento. Tenho certeza que você sabe disso. Uma reserva de emergência ajuda a cobrir esses custos sem a necessidade de contrair dívidas. Número 2, proteção contra a perda de renda. Em caso de desemprego ou redução de renda, ter uma reserva de emergência pode fornecer um suporte financeiro vital enquanto você busca novas oportunidades de emprego ou se recupera de uma perda temporária de renda. Número 3, redução de estresse financeiro. Saber que você tem uma reserva financeira pode reduzir significativamente o estresse relacionado ao dinheiro, pois você sabe que tem ali uma quantia para lidar com as adversidades sem comprometer o seu orçamento regular.
Número 4, evitar dívidas. Sem uma reserva de emergência, é fácil cair na armadilha de usar cartões de crédito ou empréstimos com altas taxas de juros para cobrir despesas inesperadas. Isso pode levar a um ciclo de dívidas que é difícil de quebrar. 5. Permite tomar decisões com mais liberdade. Com uma reserva financeira, você tem a liberdade de fazer escolhas sem pressão imediata. Isso pode incluir mudar de carreira, investir em educação adicional ou mesmo mudar-se para uma nova cidade. Comenta aí abaixo se você entendeu a importância de uma reserva de emergência ou se você tem alguma dúvida. Comenta aí que eu vou responder. Agora vamos falar sobre o tripé financeiro, que consiste em 3 aspectos importantes: rentabilidade, risco e liquidez. Você busca algo com alta liquidez e baixo risco, o que naturalmente reduz a rentabilidade. No Brasil, as melhores opções para reserva de emergência são o Tesouro Selic, fundos DI e contas correntes remuneradas em bancos seguros. Evite a poupança a qualquer custo, pois apesar de permitir resgates a qualquer momento, só gera rendimentos no aniversário do depósito. Se resgatar antes, você não recebe os juros acumulados no período, o que beneficia os bancos, mas não você. Portanto, a poupança não é recomendada para reserva de emergência. Agora, por que você não deve investir apenas em renda fixa? Basicamente, vai haver anos em que a renda fixa terá uma rentabilidade superior a outros investimentos, mas também haverá anos em que tudo ao redor está valorizando e o seu dinheiro permanece quase estagnado. Nem sempre a renda fixa será o melhor investimento e no longo prazo geralmente não é o que mais rende. Então, após alcançar a sua reserva de emergência, que é ter guardado o equivalente a 12 meses do seu custo mensal, você vai ficar grato por ter feito isso. Com isso pronto, podemos começar a explorar outros tipos de investimentos. Então, agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo. Quando você decide sobre os próximos investimentos, pensa assim: sua carteira precisa cumprir 2 funções. Uma parte dela deve ser em renda fixa, que vai proteger você durante grandes crises e permitir que aproveite oportunidades quando a situação melhorar. Isso vai garantir noites de sono tranquilas, porque vamos combinar, né? Não há nada pior do que estar passando por uma crise, precisar de dinheiro, ser demitido e ver o seu patrimônio despencar 50%. E às vezes tudo isso acontece ao mesmo tempo. Por isso é importante ter a renda fixa. Por outro lado, você vai precisar ter dinheiro investido em algo que realmente traga bons retornos, como ações e fundos imobiliários, desde que você escolha os fundos e as ações certas. E é uma parte importante desse vídeo. Vamos agora verificar como a maioria dos milionários iniciam os seus investimentos. Eu também iniciei assim e continuo dessa maneira. Leva isso para a sua vida como uma filosofia de investimento simples, prática e aplicável por qualquer pessoa. Você deve dividir a sua carteira em 4 partes que vai compor 25% cada uma delas: ações, fundos imobiliários, renda fixa e ativos internacionais. Se você tem alguma dúvida até esse momento, já comenta aí abaixo, porque agora a gente vai avançar. Letra A, vamos começar falando sobre ações e negócios. Quem são as pessoas mais ricas do mundo? Elon Musk com 248 bilhões de dólares, enquanto eu estou gravando esse vídeo, isso fica subindo e descendo. Bernard Arnault com 206 bilhões, Jeff Bezos com 160 bilhões, Larry Ellison com 158 bilhões e há outros que você já deve ter visto. O que todos eles têm em comum
Bem, você já sabe, eu já até comecei o vídeo falando sobre isso, mas todos empreenderam ou investiram em negócios e ficaram bilionários. Quando falamos sobre investimentos em ações, existem três formas principais de investir. A primeira é por meio de um ETF, que é uma opção que não exige conhecimento técnico. Você compra um pacote de ações que já vem pronto, por exemplo, o BOVA11, lembrando que isso não é uma recomendação. Ao adquirir o BOVA11, você não precisa escolher individualmente cada ação, pois ele abrange todas ou as maiores ações do índice Bovespa. Assim, não é necessário ter conhecimento técnico, pois você não está selecionando as melhores ou piores ações, apenas adquire o conjunto. Outra maneira é investir através de fundos ou previdência privada. Aqui você geralmente não escolhe a ação específica, mas precisa escolher um bom gestor. É como se você estivesse escolhendo um time de futebol pelo técnico, e esse técnico e sua equipe vão administrar melhor ou pior o fundo. Portanto, você escolhe a equipe administrativa, não cada jogador individualmente. Aqui também não é necessário muito conhecimento técnico, mas é essencial um pouco, pois você precisa avaliar se o gestor é confiável para administrar o seu patrimônio. Você também pode optar por escolher ações diretamente. Nesse caso, você é o responsável por selecionar cada um dos ativos. Isso significa que você vai estar competindo com todo o mercado, desde pessoas que nunca investiram até aquelas que investem há 50 anos e possuem bilhões de dólares. Você precisa ser melhor do que muitas dessas pessoas no mercado, porque entrou numa competição onde não busca apenas um rendimento médio, mas sim escolher as melhores ações que vão render acima da média. Aqui você precisa sim ter bastante conhecimento. E por que faz sentido você saber onde investir? Imagina que você investe 10 mil em um ativo com rentabilidade de 0,87% ou em outro com 0,97% ao mês. Embora a diferença seja apenas de 0,10% ao mês, que não parece muito, no longo prazo ela faz um grande estrago. Em 50 anos, com 0,87 ao mês, você teria 1,8 milhões e com 0,97 você teria 3,2 milhões. Isso representa uma diferença de 1,4 milhões de reais, tudo por causa da rentabilidade. E o que determina se você terá uma rentabilidade melhor ou pior? O conhecimento, porque é ele que vai fazer você escolher uma ação mais barata ou mais cara. Letra B. Agora vamos falar de algo que faz sentido para montar uma carteira de investimentos: os fundos imobiliários. Por que investir nisso? Com fundos imobiliários, geralmente você recebe uma renda passiva. Não é como investir diretamente em um imóvel, onde você pode cometer alguns erros. A Lei Federal 8.668 de 1993 determina que todo fundo de investimento imobiliário deve distribuir no mínimo 95% do resultado semestral, mas a maioria dos fundos paga mensalmente, o que é uma vantagem direta na sua conta. Há uma grande diferença entre investir em imóveis físicos e em fundos imobiliários. Por exemplo, em um imóvel físico, você precisa de um valor considerável para começar. Digo, um valor realmente grande, enquanto que em um fundo imobiliário você pode começar investindo apenas com R$10. A tributação em imóveis físicos é muito maior e segue a tabela do imposto de renda para pessoa física, além de você enfrentar baixa liquidez quando precisa vender. Ou seja, pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos para vender o imóvel. No mercado de fundos imobiliários, apesar de também depender da demanda, há muito mais liquidez, é mais barato,
mais simples e você tem isenção de imposto de renda sobre os dividendos, pelo menos por enquanto, né? Se você compra um imóvel para alugar, 2 meses de aluguel podem acabar indo só para pagar os impostos. Nos fundos imobiliários, isso não acontece porque o dividendo é isento de imposto de renda. Geralmente, a melhor forma é através do fundo imobiliário. Se você é um profissional na área de investimentos imobiliários, faz mais sentido investir em um imóvel físico devido à assimetria de preço. Você também pode ir para o caminho dos leilões também. No mesmo prédio, você pode encontrar um imóvel caro, um imóvel barato. Quem tem menos informação geralmente faz negócios piores. No mercado de fundos imobiliários não é bem assim. Mesmo quando você recebe um dividendo de R$ 200, por exemplo, você pode reinvestir esses 200 em novas cotas, aumentando o seu rendimento no mês seguinte. Você pode acessar os fundos imobiliários através de ETFs, como o XFX11 da XP, por exemplo, que oferece exposição ao mercado imobiliário, não é uma recomendação. Ou você pode investir diretamente escolhendo bons fundos, mas cuidado, você também pode escolher um investimento ruim, o que aumenta o seu risco e depende muito do seu conhecimento. Se optar por você mesmo escolher bons fundos, será útil escolher bons indicadores para analisar, como P sobre VP, vacância, dividend yield. Se quiser que eu faça algum vídeo, que na verdade eu já fiz, tá? Faz o seguinte, comenta aí abaixo, Rodrigo, eu quero saber mais de fundos imobiliários, que eu deixo o link aqui direto para vocês acessarem o vídeo, tá bom? Só me lembra, tá? Para eu não esquecer. Agora, imagina se você pudesse aprender ainda mais. Por isso, como você já sabe, você se inscreveu já no canal, já deixou o like no começo do vídeo, deixa um comentário sobre o que está achando desse vídeo até agora, se você quer ver mais vídeos como esse, e se tiver alguma dúvida, você pode enviar também aqui no caso sobre fundos imobiliários, tá bom? Agora, vamos avançar. Letra C. Vamos falar da terceira parte, que é a caixinha da renda fixa. A rentabilidade da renda fixa no Brasil realmente impressiona. Se compararmos o CDI com o Ibovespa desde 1995, o CDI teve um rendimento de 5,842% e o Ibovespa de 3.167%. Isso significa que com R$ 100 você teria 6.000 na renda fixa contra 3.300 no Ibovespa. Claro, algumas ações tiveram rendimentos bem superiores à média, mas eu estou falando aqui dos resultados médios. A ideia não é se contentar com o medíocre, mas em média a renda fixa rendeu muito mais e com muito mais segurança. Além disso, com a renda fixa, você tem maior segurança e previsibilidade. Você consegue saber exatamente quanto vai ganhar, conhece os riscos envolvidos e a renda fixa sempre funciona como um termômetro. Se você tem menos de 25% do seu portfólio em renda fixa, talvez seja o momento de vender alguns fundos imobiliários e ações para comprar mais renda fixa. Se você começar a ter muito em renda fixa, mais de 25%, pode ser um sinal de que é hora de comprar ações e fundos imobiliários, provavelmente porque eles caíram ou ainda não subiram. Então, isso ajuda a manter o equilíbrio e a rebalancear o seu portfólio. Qualquer dúvida sobre renda fixa, comenta aí abaixo que vamos avançar agora. Letra D. Vamos falar sobre a quarta parte, investimentos internacionais. Por que colocar uma parte do seu dinheiro no exterior? Eu vou dar 4 razões que destacam a importância dessa estratégia. Número 1, diversificação geográfica. Investir nos Estados Unidos permite que você diversifique seus investimentos fora do ambiente econômico brasileiro. Isso reduz o risco associado a eventos econômicos ou políticos locais que podem afetar negativamente o mercado brasileiro. Número 2, acesso a grandes empresas globais. O mercado americano abriga algumas das maiores e mais inovadoras empresas do mundo, como a Apple,
o Google, a Microsoft, a Amazon. Investir nos Estados Unidos oferece a oportunidade de participar do crescimento de setores e tecnologias de ponta que podem não estar disponíveis no mercado brasileiro. Número 3, estabilidade econômica. Os Estados Unidos têm uma economia mais estável e madura comparado ao Brasil. O dólar é considerado uma moeda de reserva mundial. Além disso, desde 1776 o dólar é a moeda única lá, enquanto o real existe há apenas 28 anos. Nós já mudamos de moeda mais de 20 vezes, o que mostra o quão recente e instável é o real. Número 4, proteção cambial. Investir em dólares pode proteger o seu patrimônio contra a desvalorização do real. Em períodos de desvalorização da moeda brasileira, os investimentos nos Estados Unidos podem valer significativamente mais em termos de reais, ajudando a preservar o poder de compra do seu investimento. Deixe suas ideias e perguntas nos comentários, eu vou adorar conversar sobre os assuntos do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Está aparecendo aqui em cima agora indicações dos próximos vídeos que fazem todo sentido vocês assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!